Sabe, uma das paradas que eu acho mais engraçadas no intelectual de esquerda moderno, né? É que você vê que existe uma grande diferença entre o intelectual de esquerda e o de direita. No intelectual de verdade. Porque o cara que é o grande pensador da esquerda, ele vai em programa pequeno conversar com pessoas tacanhas, pessoas que não. Que são o influência da direita, tipo isso. O cara, o debate dele não é contra um Rothbard, não é contra um Hope, um cara que tá vivo hoje em dia, que tem realmente alguma influência dentro da academia. É contra o cara que é, tipo, influenciador político, um político eleito e tal. Nunca é contra um cara que realmente está no meio intelectual. Quando é um cara que tá no meio intelectual, é um cara no nível deles, um cara que também vai nesse programa chulo. Não é um cara realmente inteligente, um cara realmente reconhecido pela academia. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi esse vídeo aqui, eu achei muito interessante o nível do intelectual de esquerda, sabe? O cara que ele tá realmente tentando passar informação e o pessoal realmente admira como se fosse um cara genial, falando uma coisa muito importante. Como diz aqui no próprio título, né? É muito importante saber o lado que ocupa. Aí vamos ver isso aqui, né? O dia que o Igor do Flow recebeu uma aula, ele deve estar sonhando com esse careca até hoje. Você já vê o perfil do cara que acha que isso aqui é uma aula, o cara que é o grande. Olha só a aparência do cara: correntinha de ouro, uma camisa que não parece nem um pouco limpa. Piercing de septo, né? Porque todo mundo sabe que o piercing de septo é pra deixar claro que você é gado, que você é boi. Cara, você já vê pelo estilo da pessoa o nível intelectual do que ela gosta, né? Mas vamos lá. O dia que o Igor do Flow recebeu uma aula, ele deve estar sonhando com esse careca até hoje. Me considero um empresário. Eu tô matando gente, na opinião de vocês, como é que é? Não, é um pequeno empresário, porque se você parar de trabalhar, você vai parar de ter seu rendimento, né? É engraçado você ver a mudança de opinião do Gael Fato, né? Porque eu lembro muito tempo atrás no Petri que ele disse claramente que o cara que ele aluga uma casa, ele está explorando pessoas. Aqui ele tá falando que, não, você produz empregos, você trabalha, você precisa trabalhar, então você não é um explorador, você não é um grande empresário. Amigão. É verdade. Então, é isso. Então, parabéns, você faz parte da classe trabalhadora. Eu sei. Vou te dar uma outra visão. É engraçado que, tipo assim, se você for até o cara que é um milionário gastadeiro, por exemplo, ele já não pode deixar de trabalhar também. Você tem um caso, por exemplo, do aquele apresentador de televisão, Yudi. O Yudi, ele era um cara que ele recebia milhares de reais, ele tinha milhões na conta dele. O que aconteceu é que ele parou de trabalhar e começou a gastar muito. Hoje em dia o Yudi precisou ir pra fazenda, precisou se consertar, precisou fazer todo um rebranding, né, para conseguir se manter financeiramente. Então o que o Gaio Fato tá falando aqui, basicamente, é que mesmo se o cara for milionário, ele é da classe trabalhadora. Você é um cara que tem 1 milhão na conta, tá no mesmo nível se ele for um cara gastadeiro. Então, Tá. primeiro eu quero pedir licença para todos os comunistas de verdade, né, de colocarem eu como comunista. Existe um problema nessa organização que você colocou, que é você gera emprego. Você está aqui trabalhando, se você não vier, isso aqui não funciona do mesmo jeito, porque você também coloca a sua imagem como trabalho, mas você depende essencialmente de uma máquina chamada YouTube. Exato. E essa grande empresa, que faz parte, né, de um conglomerado enorme, ela sim detém o controle sobre aquilo que você faz. Inclusive, né, recentemente teve decisões nesse sentido, em que você perdeu a sua liberdade de determinar quem está aqui dentro, e você teve que fazer, senão você... Tá, mas aí vamos pro negócio que é o seguinte: o YouTube, ele sofreu um grande cancelamento lá em 2017, 16, não lembro do período exato, que você vai conhecer como o Adpocalipse, né? Que é um período em que houve uma grande fuga de AdSense do YouTube, né? Uma grande fuga de patrocinadores do YouTube, por causa do caso lá do Logan Paul e do negócio lá do Elsa Gate. O pessoal começou a ficar preocupado com a segurança das crianças, a segurança da criança virtual e tal. E isso foi muito propagado pelo governo, por membros do governo. Então o que você está me dizendo é que nós estamos acima da pessoa normal, uma pessoa que nem o Igor, tá acima das pessoas normais. Não eu, né, no caso, o Igor. Mas ainda assim ele serve ao YouTube porque o YouTube é o que permite que ele produza conteúdo, que ele faça dinheiro. Então ele é da classe trabalhadora, porque ele está sendo explorado pelo YouTube. Só que aí você tem que o YouTube ele precisa dos patrocinadores dele, ele depende de pessoas que pagam ele, pode não seja o público, como é no caso de um produto qualquer, né? Por exemplo, é, o seu Zé da Esquina precisa do público dele para manter o mercado dele funcionando. O YouTube precisa dos patrocinadores, que são outras empresas, empresas maiores,
que pagam o YouTube para o YouTube continuar funcionando. Então a conclusão que a gente chega é que o YouTube também está sendo explorado também, o YouTube também faz parte da cadeia, o CEO do YouTube também é da classe trabalhadora. Porque ele também tem alguém acima dele. Você perdia o seu ganha-pão. Então, existe uma estrutura de comando aqui que não é necessariamente visível, mas que torna, na minha visão, você algo mais parecido com aquele produtor pequeno do século XVIII. Que é como os liberais vivem, é como eles pensam que a economia pode funcionar, é pré-revolução industrial. Então você criaria uma sociedade em que todo mundo é pequeno produtor independente, você tem ali o seu negócio, você tem um... Cara, de onde ele tirou essa ideia de que o liberal econômico, ele acredita que todo mundo tem que ser produtor, que todo mundo é um pequeno produtor e tal. Isso não existe, cara, dentro do liberalismo econômico. Que existe dentro do liberalismo econômico é a ideia de que sim, vocês têm pequenos produtores, têm médios produtores, têm grandes produtores, todos eles são produtores. Eles são a mesma coisa, só que muda a escala do tamanho da produção. Mas não que todo mundo é um produtor exatamente. Tem pessoas que são necessariamente só funcionários. Tem pessoas que são só trabalhadores. Pessoas que não estão dentro da escala de produção como donos de empresa, donos de corporação, donos de seja o que for. 3 ou 4 empregados, né, quase um artesão ali já próximo da Revolução Industrial, só que não incorpora as grandes corporações que vêm com a Revolução Industrial e mudam tudo. Qual que é o maior país hoje no mundo? Cara, pra começar, grandes corporações sempre existiram. Só que a gente chamava ela de Estado, de governo, de reino, de império. Filosoficamente, né, semanticamente, não existe mais diferença entre empresas, entre religião, entre grupos criminosos, entre estados. Tudo são grupos de pessoas que têm como objetivo crescer a organização, um grupo focado que tem um líder, ou que não precisa ter um líder específico, mas tem um conjunto de pessoas na liderança. Todas as coisas são semanticamente a mesma coisa. A gente só chama elas de coisas diferentes porque a gente enxerga elas como coisas diferentes. Mas, por exemplo, para um cristão, a Bíblia, né, um cara que realmente acredita em Jesus, a Bíblia tem tanto peso quanto a Constituição tem. Ele não vai cometer adultério porque ele tem medo das consequências, assim como ele não vai ultrapassar o sinal vermelho porque ele tem medo das consequências, de ser multado. Ou, no caso do cristão, de ir para o inferno, né? Então, o que acontece é que esse conceito dele de a empresa é necessariamente um ente privado que não tem ligação com o Estado. Não, uma empresa pode eventualmente virar um Estado. A única coisa que diferencia o Estado de uma empresa atualmente é a coerção. A única coisa que diferencia o Estado de uma organização criminosa atualmente é que a organização criminosa ela não tem a permissão para existir do povo, né, entre aspas. A grande população não tem uma permissão tão grande assim para o criminoso existir. Mas o criminoso até certo ponto até existe porque existe uma certa conivência com o público. Maior em quê? Qual? O maior país hoje no mundo. Maior em quê? Qual que é a Maior métrica? país. Quando você pensa no maior país do mundo. Eu penso na China. Eu acho legal que, tipo assim, a gente tá. É bom que o Igor ele não é um cara tão burro quanto o Monark é, por exemplo, que eu já falei isso aqui antes. Ele vai pensando no que ele tá falando, não. Maior país do mundo, em que sentido? Econômico, financeiro, IDH da população, o exército? Qual é o sentido aqui de maior país do mundo? Porque se for analisar, realmente, tem muita gente que considera a China como o maior país do mundo, mas se você pegar alguns desses fatores, a China não é. Por mais que tenha toda essa propaganda, o exército chinês, ele é um grande nada, cara. O exército chinês não tem nenhuma grande vitória militar, tipo assim, eles perderam boa parte dos confrontos que eles tiveram com países menores que eles. Eles estão até hoje em guerra com a Índia por um pedaço da fronteira que nenhum dos dois tem coragem de atacar pra pegar, porque nenhum dos dois acha que vai vencer. Enquanto isso, por exemplo, os Estados Unidos ele tem domínio completo da fronteira deles. O Canadá e o México não têm mais coragem de atacar os Estados Unidos. Eles já lutaram no passado por território e perderam, e agora é oficialmente os Estados Unidos que manda ali naquele território. Por mais que existe esse negócio do canadense pagar de não, nós somos uma nação independente, nós não somos os Estados Unidos. Eles são. Eles são os Estados Unidos Júnior. Sempre foi isso. Mesma coisa com o México. Pois é o Facebook. Ele pensa no maior país do mundo. Eu penso na China. Pois é o Facebook. É ele que é um espaço. O Facebook é o maior país do mundo. Meanwhile, enquanto isso, a Meta, né, que é a empresa que é o conglomerado que é dono do site Facebook, é condenada a pagar 2,9 bilhões de dólares para os Estados Unidos. É o maior país do mundo.
E eles estão sujeitos a outro país. Por mais que o que ele vai dizer aqui, que eu já vi o vídeo, isso aqui não é um react, não é uma reação nova. Eu tô respondendo realmente ao vídeo. Eu já vi que ele fala que, não, os Estados Unidos, a Facebook é uma base do mundo porque eles não obedecem a nenhuma nação, eles vão para outro paraíso fiscal para não pagar imposto e tal. Isso é uma mentira. O Facebook, ele é sim necessariamente dependente de outros países, ele não é um estado independente, como eles querem dizer aqui. Muito pelo contrário, sites como o Google e o Facebook, né, esses grandes conglomerados de mídia virtual, eles foram em grande parte financiados pelo governo americano para existir. Inclusive o Facebook foi financiado não só pelo americano, mas pelo governo russo também. O governo russo também pagou bilhões para continuar existindo o Facebook, para manter o Facebook existindo. Virtual, onde você tem regras, você tem que respeitar a constituição daquele lugar, você tem que se comportar do jeito que ele te coloca para se comportar. Se você se comporta fora, é absolutamente implacável, você está fora. Tudo bem que ele anda meio mal das pernas, né? É engraçado essa configuração que ele tem de Estado. Porque antigamente nos Estados Unidos tinha aquelas lojas que você já assistiu assim, em filme, em desenho antigo e tal. Tinha aquelas placas que ficava escrito sem camisa, sem sapato, sem serviço. Ou seja, existiam regras naquele ambiente. Aí você não podia entrar lá e ser servido do jeito que você quisesse, sem camisa, sem sapato, desorganizado e tal. Se você entrasse lá, você tinha que estar bem vestido para ser atendido. Então existiam regras. Então aquela pequena lojinha de bairro nos Estados Unidos que tem esse tipo de placa, eles são um estado? Mas não sei agora. Mas enfim, você tem um espaço administrativo que hoje redefiniu o que é você estar, o que é você ser cidadão. E essa sobreposição de coisas vem exatamente com esse império das grandes corporações mundo afora, que elas não respeitam país, elas não respeitam regras, elas correm para onde elas têm. É engraçado ele tentar tratar como se fosse uma coisa modernidade, quando a gente tinha, por exemplo, se você viu o filme Piratas do Caribe, né, você deve conhecer a Companhia das Índias Orientais. Eles eram uma companhia, uma empresa realmente, uma empresa privada, que tinha basicamente um exército próprio. Eles eram praticamente um estado, porque eles governavam certos territórios, eles tinham um exército e tal. E a gente tá falando isso aqui de uma parada tipo do século XVII. A gente não tá falando de uma parada moderna. Já são 300 anos que isso existe, isso não é uma coisa moderna de fato. E como eu falei antes, isso é só uma empresa que conseguiu esse tipo de poder, né? Porque, eventualmente, qualquer empresa pode se tornar isso aí. Por que elas não conseguem? Porque, na maioria dos casos, o Estado já é isso e controla já territórios e não vai deixar uma empresa assumir o lugar deles. Mas, se algum dia uma empresa se tornar poderosa, como foi, por exemplo, um caso que aconteceu alguns anos atrás, de um certo empresário que ele tentou criar um exército privado próprio, tão grande, né? Que ia ser quase comparável a um país, e ele tentou tomar um país da África. Eu não vou me estender aqui sobre esse assunto, mas isso aconteceu um tempo atrás. O nome dele era Frank Amadeu, só você pesquisar aí no Google, você vai encontrar a história desse cara. Vamos lá pro vídeo, continuando. Paraísos fiscais, onde elas têm menor capacidade de tributação, elas fazem o que elas querem. Elas precisam fugir para paraísos fiscais onde tem menor tributação. Ou seja, elas ainda são dependentes de ir para um estado que permita que elas façam mais coisas, né? Qual é a diferença aqui do que a gente faz com as redes sociais também? Eu não uso mais o Facebook, eu não gosto mais do Facebook. O Facebook, uma vez, ele censurou, ele não deixou postar uma imagem, um meme, porque tinha uma palavra ofensiva nesse meme. Então eu parei de usar o Facebook. Isso lá em 2016. O que o Facebook fez aqui é a mesma coisa. Ele deixou de pagar imposto para um país ou para outro. Porque o outro país cobra menos imposto. Elas financiam absolutamente todo tipo de governo, todo tipo de guerrilha, todo tipo, né, de força que seja interessante para elas. Como eu falei aqui antes, também acontece o contrário. Boa parte dessas empresas também são financiadas pelo governo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que mandou essas empresas financiarem essas guerrilhas em territórios, tipo, da América do Sul, por exemplo? Não tem nenhum dedo dos Estados Unidos aí, não tem nenhum dedo do governo russo, do governo chinês, quando elas fazem isso? É uma ingenuidade, cara. É o que eu falo aqui. Esse pensador intelectual de esquerda, ele é só um cara ingênuo. E elas não têm controle. Deixa eu te provocar, então. Eu também vou fazer uma provocação. Eu vou falar algo que eu sou contra, mas eu preciso falar. Como uma empresa privada que construiu tudo isso com tecnologia, com inteligência, que de certa forma saiu do nada. Não saiu do nada? Não. Isso, inclusive, responde tua questão sobre o Elon Musk.
Não sei Tá, usar. vamos falar sobre isso então. Mas tudo bem, vamos... Não, mas eu posso responder as duas. né? Sobre o Facebook. Eles não têm mesmo o direito de definir como é que a plataforma deles vai ser usada, já que é deles e é privada? Mas ela não é privada. Ah. Ele chega pra você e fala assim. Isso quando você vê, né, aproveitando a questão dos musicais e filmes. Só pra deixar claro aqui, eu acho uma grande filha da putagem a maneira como todas elas agem, tá? Não, mas esse é o Mas- ponto. Você não tem liberdade do jeito que você teria se você não usasse os meios de produção que elas te oferecem. Né? Do ponto de vista marxiano, os meios de produção são deles. Você compra algumas coisas aqui para operar, mas efetivamente o que você usa mesmo para transmitir, para ganhar dinheiro, inclusive eles arrancam um pedaço, né, sem fazer nada, porque você está usando o espaço deles, uma fração do valor que você recebe em monetização fica com eles. Mas eles me dão a possibilidade de conseguir essa Isso, monetização. e o senhor também dava oportunidade para o escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu Mas é isso que é foda, entendeu, cara? O Marx, ele quer comparar uma empresa privada te dá a oportunidade de usar os meios dele pra você conseguir seu próprio financiamento com o senhor de escravo te dando chicotada, te matando se você tentar fugir, se você não trabalhar direito. É uma coisa tão dispersa, tão distante uma coisa da outra, que é inacreditável que alguém faça essa comparação, mas eles fazem. Só você ver como eu falei, o Gaio Fato falando no Petri, eu não lembro se foi o Gaio Fato ou o Ian Neves, acho que foi o Gaio Fato, falando que você ser um dono de casa e você, de uma casa, você alugar essa casa é uma exploração. Você não tem o direito de fazer isso, não tem o direito de cobrar pra uma pessoa subsistir, viver e tal. Como se a pessoa tivesse automaticamente direito a ter uma moradia que ela não construiu, porque ela não pagou praticamente nada sobre e tal. Você pode até argumentar que uma pessoa que vive há muitos anos num apartamento alugado, ela teria o direito de comprar esse apartamento por um valor menor. Eu acredito que tem sim. Aí você vê ele mudando pra esse tipo de ideia aqui. essa E monetização. o senhor também dava oportunidade para o escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu acho que tu foi Eu longe. sei. Eu só estou dizendo que relações sociais, elas podem ser vistas sempre contratualmente, como você dando oportunidade, mas não significa que a relação de poder seja isonômica e seja horizontal. Tá. Cara, e uma relação é isonômica e horizontal? Você dentro do seu casamento, você tem que fazer concessões, por exemplo. A sua esposa não é 100% pareada com você, nem você com ela. Eles têm fatos que tornam uma pessoa mais importante que outra em certos momentos. Em certas situações. Por exemplo, uma situação financeira, às vezes uma pessoa ser mais que a outra. Então ela tem que ter mais controle sobre o dinheiro que a outra. Ela se vê nesse direito. O mesmo vale aqui para a empresa. A empresa está te dando essa ideia aqui, ó. Você tem esse valor aqui que você vai receber. Em troca, você tem que fazer tal coisa, produzir tanto. Você tem que agir por essas regras aqui, senão você está fora. E essa empresa que faz isso, ela também está subposta a outra organização, que é o Estado. Mostra que o Facebook tendo que pagar bilhões pro governo americano. O Google sendo financiado e sendo basicamente controlado e mantido pelo governo americano. Porque quando você questionar... mesmo. Não é. Quando você questionar esse poder, seu poder de voz é quase nulo. Quando você já deve ter tido vídeo bloqueado. Cara, se a gente for enumerar todos os problemas que eu já tive... Eu já passei por isso também, né? Inclusive, quem puder, vai lá no meu canal, André Roncalha. Promoção. Relaxa que vai estar tudo aqui Você no vai lá comentário. e faz um recurso e você não sabe quem lê. Você não sabe se essa pessoa está no Brasil, se ela está fora. Você não sabe nada. Então o poder ele é muito forte nesse sentido. Até quero sugerir um livro que se chama Governos Privados. Em inglês é Private Government. E a autora, que é uma filósofa, ela vai justamente analisar isso. Como o liberalismo ele não conseguiu superar o liberalismo de jardim de infância, né? O pessoal que não pensa o liberalismo de maneira atual. Não superou a Revolução Industrial ainda. Para entender que tem novas formas de poder, novas formas de dominação. O liberalismo não superou isso? Como assim, cara? E isso independe de você ser, né, marxista, comunista, socialista. A dominação existe. A questão é como que você vai mapear para reagir a ela e garantir alguma autodeterminação. Cara, resumindo aqui, o que acontece é que o cara, a pessoa mais à esquerda, seja marxista, seja o que ele for, ele não consegue ver que existe necessariamente, tipo assim, uma escala de poder onde também está sendo, onde também essa organização também está sendo subjugada por outra, que é o Estado. Você vê que, por exemplo, a China, que bane diversas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, tudo isso lá na China, só quem pode usar é quem usa VPN,
e quem usa VPN está sujeito a ser encontrado pelo Estado, porque o VPN, ele não é uma organização privada 100% isolada que não responde a ninguém. A empresa do VPN vai repassar seus dados se o governo pedir. Se o governo descobrir quem foi, eles vão lá, ó, pessoa do dado que estava usando IP tal na hora tal. Aí o VPN vai lá e vai entregar esse dado de quem estava sendo usado pro governo, porque o governo pediu. Claro que existem formas de você também fugir um pouco disso, né? Mas, mesmo assim, a empresa do VPN está sujeita ao Estado. Você não pode usar a rede social que você quiser a hora que você quiser também. Não é como você fugir de um país para outro, como ele está tentando sugerir aqui a ideia de que essas empresas grandes são nações privadas. O que a gente vê de fato é que algumas empresas privadas são sim subjugadas pelo Estado. Algumas trabalham junto com o Estado, outras são formadas por agentes do Estado. A gente vê muito isso, por exemplo, empresas petrolíferas da Arábia Saudita, que são intimamente ligadas à família real saudita. O que acontece é que existe uma relação quase que incestuosa, né, entre grandes corporações multibilionárias, né, como por exemplo a BlackRock, né, que estava na moda há um tempo atrás falar da BlackRock. Existe sim uma grande relação incestuosa entre a BlackRock e o governo americano e outros governos da Europa e tal. Você vê que essas grandes corporações de verdade, as bilionárias, a TIT, todas essas aí que você, às vezes, a pessoa comum de rua nem conhece, nem sabe o nome de verdade delas. Não tô falando dessas empresas recentes que as pessoas pensam que são super poderosas. Tipo a Meta, tipo o YouTube, tipo o Google. Falando dessas empresas um pouco mais antigas, um pouco mais desconhecidas, que controlam os conglomerados, que têm as ações dessas empresas por detrás e que ninguém sabe que estão lá mandando. Esses grupos muitas vezes são financiados, são criados pelo Estado para controlar essas áreas do financeiro. Todas essas grandes empresas são controladas por financistas e esses financistas são mantidos pelo governo. Você tem o caso do Epstein. O Epstein ele era um cara que ele era um financista, ele era um investidor, ele era um contador, ele ajudava financeiramente várias empresas. E quem estava por trás dele? O governo americano? Israel? Rússia? A gente não sabe. Porque a gente não pode saber, porque quem manda é o governo. Essa ideia de que existe uma independência financeira das grandes corporações é um grande mito, né? Porque, mesmo que eu citei aqui no passado a Companhia das Índias Orientais, que é uma empresa inglesa, holandesa, sei lá, esqueci agora, eles também são mantidos pelo governo britânico. Eles mandavam lá, eles estavam subjugados às ordens do governo britânico, à coroa britânica. Então, sim, existe sim uma dominação das pequenas pessoas pelas grandes empresas e existe uma dominação das grandes empresas pelos estados, pelos governos. E as pessoas pensam que, não, mas porque tem político que é financiado por grande corporação. Sim, cara, existem políticos que são financiados por grandes corporações e as grandes corporações são financiadas por agentes do Estado de pessoas não eleitas. Então é basicamente uma agência federal, uma CIA, uma NSA da vida, pagando para uma empresa pagar para um político de fazer o que essa empresa quer. E o que essa empresa quer é o que a agência quer. No fim das contas, é um grande toma lá da cá, que ninguém manda em nada, todo mundo manda em tudo. Você não sabe quem realmente manda no fim das contas, quem realmente está no controle por detrás, quem está financiando, quem financia as coisas, né? Quem é que vigia os vigilantes, quem é que financia os financiadores. No final, a gente vê todas essas grandes corporações, é só esperar o mês de julho, que elas estão lá se exibindo para as pessoas de esquerda. Quer dizer que vocês estão do lado deles, que eles estão, tipo assim, que eles estão fazendo uma propaganda para apessoar vocês porque vocês estão no comando deles, vocês comandam eles. Não, é só uma forma de controle também. No fim das contas é isso, cara. No fim das contas a gente não sabe quem tá no controle de verdade, a gente não sabe quem controla nossas vidas de verdade. A gente tem noção de alguns players grandes quem são, mas quem comanda de fato, quem tá lá no topo, quem tá dando as ordens, a gente não consegue ver no final das contas. Então é isso aí, muito obrigado quem assistiu, vou ficando por aqui, deixa o like se gostou, comenta aí. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code pra fazer uma doação pro canal. Muito obrigado quem assistiu até aqui, valeu, falou, fui.